Então, você olha para a tua vida e vê que a maioria das ações tuas, ou uma grande parte delas, são feitas de ações reacionais animais, você olha para isso e fala, quem está vivendo? Não sou eu, é uma outra coisa que está vivendo. Essa vida não é minha, essa vida não tem sentido, essa vida é vazia, essa vida é uma bosta, essa vida me entristece, essa vida me angustia, essa vida me deprime, essa vida me deixa ansioso, essa vida eu não quero ter. Porra, entende ou não o que eu estou falando? Qual que é a solução? A solução, né, uma parte da solução, pelo menos é o que eu estou prescrevendo agora, uma parte da solução agora é começar a ter mais ações intencionais humanas para que você possa olhar para a tua vida, ou seja, olhar para esse conjunto de ações que você foi tendo ao longo de um dia e reconhecer, isso é meu. Como faz isso? Trazendo o córtex pré-frontal para a dianteira. Claro, nesse início, você ainda vai precisar de força de vontade para agir, muita força de vontade para agir. Por quê? Porque lembra que eu falei que eram 3 partes? Córtex pré-frontal, sistema límbico e os gânglios da base. Esses gânglios da base é uma parte da... Resumindo, né, e deixando tudo muito simples, é uma parte do teu cérebro que faz com que a gente faça as coisas de modo automático, quase sem esforço, entre aspas. Não precisa de muita força de vontade. É como se é o que o teu cérebro está pré-setado para fazer, beleza? Está pré-setado para fazer. Pela força dos hábitos, ou, atenção, dos maus hábitos. Quando o teu córtex pré-frontal toma a dianteira, vence o sistema límbico, você agiu de um certo modo, que pode ser um certo modo contrário à disposição habitual dos gânglios da base. Só que quando você começa a fazer isso no tempo, e você começa a fazer isso bastante, quando isso vira um tipo rotina, entre aspas, vira uma rotina, os teus gânglios da base, é como se eles se reprogramam para fazer uma outra coisa, diferente da que você fazia anteriormente. Então, a verdade é que, se você fica, sei lá, 2, 3 meses ganhando, se o teu sistema límbico ele perde, ou seja, o teu córtex pré-frontal ganha por mais ou menos 2 a 3 meses, é como se você reprogramasse os gânglios da base e, atenção, você precisa de menos força de vontade para fazer aquilo que antes era quase impossível. Por exemplo, ir para academia. Por exemplo, dar um beijo nos teus filhos quando você chega em casa. Por exemplo, você ser carinhosa com teu marido. Por exemplo, você trabalhar bem. Por exemplo, ler um livro à noite. Por exemplo, fazer a oração que você gostava de fazer, que você queria fazer. Entende ou não? Essa é mais ou menos a dinâmica que a gente não consegue fugir muito dela. E quando a gente consegue visualizar isso com mais clareza, a gente entende os processos, fica mais fácil a gente conseguir agir em consequência. Ou seja, antes de entrar na tua casa, pense quem é a Sandra ideal. Antes de se relacionar com teu marido, pense em quem é a Sandra, a Sandra mulher, a Sandra esposa ideal. Antes de você começar o teu dia de trabalho, e várias vezes ao longo do dia de trabalho, relembra quem é a Sandra excelente colega de trabalho, excelente funcionária, excelente, sei lá, design, copy, etc. Perfeito ou não? Antes de você começar mesmo o teu dia, lembre-se que é a melhor Sandra filha de Deus mesmo, que pratica a religião, como é que é. E algumas dessas coisas a gente vai precisar relembrar várias vezes ao longo do dia, né? A Sandra, filha de Deus, a Sandra, boa funcionária, ou boa chefe, ou boa colega de trabalho, a Sandra, boa mãe. Outra a gente vai precisar lembrar antes de ir fazer a coisa, antes de chegar em casa, quem é a Sandra, excelente mãe, quem é a Sandra, excelente esposa, perfeito? E assim a gente consegue evitar, no final das contas, o peso que o sistema límbico causa na gente, a gente consegue evitar essas ações reacionais animais que, se a tua vida for composta disso, se a tua vida for composta de ações reacionais animais, você vai olhar para a tua história, não vai se reconhecer ali, vai vir ansiedade, frustração, sentido de vazio e uma grande desolação com a vida que você teve até hoje. Tem jeito de mudar, pessoal. Não é fácil, precisa de esforço e o primeiro esforço que a gente precisa é um esforço realmente mental. Ok? Assim você vai transformar o seu cérebro numa máquina de fazer propósitos.